Olá, graça e paz, povo da cruz. Hoje nós iniciamos uma série de devocionais intitulado Vivendo Provérbios, um capítulo por dia, uma vida de sabedoria. Serão 31 dias nós caminhando pelo livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E logo no primeiro capítulo, Deus coloca a pedra fundamental de toda a vida espiritual saudável. Qual é? O temor do Senhor. Provérbios 1 não está apenas nos convidando a aprender princípios, querido. Ele está nos chamando para uma postura de vida. A Bíblia afirma que não existe sabedoria real sem temor de Deus. E não existe tolice maior do que viver ignorando Deus. Então hoje vamos ver por que o temor do Senhor é o fundamento de sabedoria, de toda a sabedoria. Como ele se manifesta e como ele transforma a nossa vida diária. Então nós encontramos já no primeiro capítulo, Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Mas aqui eu só quero ler o verso 7 que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O primeiro ensinamento que a gente aprende aqui: o temor do Senhor é reverência, não é terror. Temor aqui não significa pavor, mas reverência profunda. E é reconhecer o quê? Que Deus é santo, Deus é sábio, Deus é soberano, Deus é bom. Temer ao Senhor significa viver com consciência de que Deus vê, sabe e governa. Nunca esqueça disso. E isso não é peso, isso é libertação. É o temor que ajusta a nossa alma como uma bússola que aponta para o norte. Sem temor, caminhamos sem direção, e com temor, caminhamos com sabedoria. Grave muito bem isso. A consciência de que Deus vê, sabe e governa. Isso nunca vai ser um peso na vida do cristão. Isso é libertador. Isso é libertação para a nossa vida, para a nossa alma. Amém? Segundo ensinamento, o temor do Senhor é o começo e não é o fim. Você precisa observar a palavra-chave, que é princípio. A gente leu ali no verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Isso vai significar o que para nós? A sabedoria começa com Deus. Se afastamos Deus do centro, tudo vai ficar desequilibrado. O temor é a base sobre a qual todos os outros passos são construídos. Sem esse fundamento, todo o restante vai desmoronar. Casamento, decisões, emoções, caráter, discipulado, tudo. O temor é o início da jornada e também o guardião da jornada. Então aqui, isso precisa ficar muito claro no seu coração nesse primeiro dia do ano, dessa jornada, tá? Que nós estamos caminhando por Provérbios. Você precisa entender que nós precisamos construir esse temor dentro de nós. E o temor pelo Senhor só começa a crescer dentro de nós quando nós buscamos conhecer quem é o Senhor. Quanto mais você busca conhecê-lo, mais temor é gerado dentro do teu coração. Quanto mais revelação de quem Deus é, mais haverá temor, e não terror, mas haverá temor em nosso coração, porque tudo ele vê, tudo ele governa, tudo ele sabe. Ensinamento 3, o temor do Senhor molda todas as nossas decisões, vai mudar nossas decisões diárias. Provérbios 1 mostra 2 caminhos: o caminho da sabedoria, escuta conselhos, aceita a correção, honra a Deus, mas também mostra o caminho da tolice, rejeita a disciplina, segue impulsos e despreza a Deus. O temor do Senhor se revela em coisas simples demais. Como tratamos pessoas, como respondemos a determinada pressão, ou no trabalho, no casamento, onde for, como usamos o dinheiro, como reagimos à tentação, como lidamos com conselhos. Quem teme ao Senhor decide diferente, e quem decide diferente, obviamente, não tem outro caminho, viverá de forma diferente. Em nome de Jesus, abra os seus olhos para isso. Abra seus olhos.
a sabedoria e a tolice. Se você está rejeitando a disciplina do Senhor, se você continua seguindo pelos teus próprios impulsos almáticos, obviamente, isso é claro, você está desprezando o Senhor. O caminho da sabedoria é ouvir os conselhos de quando você abre a Bíblia. Ao abrir da palavra, os conselhos do Senhor vão saltar, a correção dele vai ser nítida e, obviamente, a honra ao Senhor acontecerá. Nem? Então, quem teme ao Senhor vai decidir de forma diferentíssima. E quem decide diferente, obviamente, vive diferente. Ensinamento 4. O temor do Senhor protege do caminho errado. Provérbios 1:10 vai dizer pra gente: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. A sabedoria não é apenas teórica, ela literalmente protege. O temor do Senhor cria dentro de nós sensibilidade, discernimento, clareza, alerta, força interior. Uma alma que teme ao Senhor é menos manipulável, menos vulnerável e menos enganável. Tá vendo aí porque você acaba sendo vulnerável aos teus próprios sentimentos? Você está vendo como é que facilmente pessoas manipulam a sua vida? É aquele velho demônio chamado carência. Tá? A carência vem dessa vulnerabilidade almática, vem dessa vulnerabilidade que as pessoas permitem, você permite que as pessoas venham te manipular. Então, em nome de Jesus, o temor do Senhor, ele existe para te proteger. E como eu falei anteriormente, o temor só cresce em nós quando nós o conhecemos. Quanto mais o conhecemos, mais temor há em nós e mais somos protegidos no caminho, tá? Mais somos protegidos para não errarmos o caminho. Não errando o caminho, a gente é menos manipulável, as pessoas não nos manipulam mais, as pessoas olham para nós e falam assim: cara, aquele ali não é tão vulnerável como eu pensava. E obviamente não somos tão enganados. Isso aqui, por Satanás, por pessoas maldosas. Esse é o princípio da sabedoria nesse primeiro dia do ano. Temor ao Senhor vai te proteger no caminho, na jornada de todo esse ano e de toda a sua vida. Ensinamento 7. Precisamos ter essa conexão com Cristo, que Jesus é a sabedoria encarnada. Todo temor saudável começa em reconhecer quem Jesus é. E ele é o Logos eterno, é o Filho de Deus, o Rei que governa, a sabedoria revelada. A verdadeira sabedoria não é um conjunto de regras, é um relacionamento com Cristo. Você não vai encontrar uma sabedoria divina e perfeita em livros de coach ou em livros de pessoas que tiveram sucesso. Você pode ter até alguns insights nesse livro, mas que precisa ficar claro no seu coração que todos os princípios bons são tirados de um lugar. Nada se cria, tudo se copia, e é tudo tirado da palavra do Senhor. E a maior sabedoria, você quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Você pode ler todos os livros do mundo. A sabedoria do homem e da mulher, uma sabedoria que realmente glorifica o Senhor, está em conhecer quem Jesus é. Quando você vai entender que tudo é sobre Jesus? Quando você vai entender que tudo gira em torno de Jesus? Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dele. Mais uma vez, a verdadeira sabedoria não é um conjunto de regras, é um relacionamento com Cristo. É dia a dia. Temor do Senhor é reconhecer: Ele é digno e eu me submeto. Ele é santo e eu me curvo. Ele é rei e eu obedeço. Temor nunca afasta, temor aproxima. Então aqui estão 3 formas de praticar o temor do Senhor hoje, no dia de hoje, dia 1º de janeiro desse ano. Comece o dia entregando seu coração a Deus. Antes de abrir o celular, abra seu coração. Essa é forte, hein? Essa é forte, que muitas das vezes a primeira coisa que nós fazemos é abrir o feed do nosso celular. A gente às vezes não está conseguindo nem abrir o olho direito.
O olho está pequeno, mas a primeira coisa que a gente vê é a tela do nosso celular. E o Senhor está nos convidando, nesse primeiro dia do ano, a fechar a tela do nosso celular e abrir o nosso coração, assim que os nossos olhos se abrirem pela manhã. Amém? Questione as suas motivações. Pergunte para si mesmo: isso honra a Deus ou me afasta dele? Faça essa pergunta o tempo inteiro. Devemos entender de uma vez por todas que precisamos viver uma vida para a glória de Deus. Então sempre pergunte: isso honra a Deus ou me afasta dele? Peça sabedoria antes de agir. 1 minuto de oração vai evitar horas de arrependimento. Você entende isso? Pare de buscar sabedoria apenas no YouTube, nos livros, no conselho de um monte de gente aí. Sabedoria verdadeira é fruto de relacionamento com Deus. Quer crescer em sabedoria? Não existe outro caminho. O caminho da sabedoria, o princípio da sabedoria é conhecer seu Criador. Primeiro Ele nos amou para nós o amarmos. Se relacione com Cristo, conheça, descubra quem Cristo é. Pare de viver como se Deus fosse pequenino. Coloque Deus no centro e tudo voltará ao lugar. Deus não exige perfeição para te dar sabedoria. Ele só exige entrega. Se você abrir o coração, hoje Ele vai te guiar. Se você pediu sabedoria para esse novo ano, Ele te dará. Deus não esconde sabedoria. Ele revela a quem o busca. Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o vosso coração. Então agora, para tudo, respira bem fundo, fica bem quieto e entregue teu coração ao Senhor. Entregue o seu coração ao temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Senhor, nos ensina a te temer de maneira correta, com reverência, amor e submissão. Que teu temor seja meu fundamento, minha bússola, minha segurança. Guia meus passos nesse novo ano, que minha vida honre verdadeiramente o teu nome. Em Cristo, a sabedoria é perfeita. Em Cristo está a sabedoria que eu busco. Em Cristo está tudo que eu preciso para viver. Amém.